partir de agora a gente está ao vivo. Olha, você não é obrigado a acompanhar, viu? Você quer ouvir Vascoasquais aí? Ah, não acompanha aí não, vai. Ficar molando quem está querendo ouvir, acompanhar, né? Nós vamos trazer quase uma continuação do assunto de manhã, porque olha, tem tanta coisa. E deixa eu dizer uma coisa, tudo que eu vou dizer agora à tarde, eu extraí, eu tirei da Bíblia Pentecostal da editora CPAD. Tá bom? Eu tirei, tudo que eu vou falar agora à tarde, eu extraí da Bíblia Pentecostal da editora da CPAD. CPAD o que é, pastor? É da Assembleia de Deus, eu peguei da Bíblia deles lá. É assim, ó. Não tem porquê. Entendeu? Eu não tenho que esconder nada. Eu sou um papagaio, eu só repito o que está na Bíblia. O papagaio não repete exatamente o que ele ouve, mas então tem que ser um bom papagaio, pelo menos. E eu peguei, vou repetir, tudo que eu vou falar está na Bíblia Pentecostal, porque hoje de manhã falaram, você é o que? Como é que falaram? Que eu era tradicional. Né? Eles não sabem o que falar, essas coisas. Sabe, é típico, meu Deus do céu, quanta pequenez, né? Eu fico triste, porque é o chamado povo de Deus. Então eu falei, quer saber? Eu vou lá na Bíblia Pentecostal, porque eu tenho Bíblia aqui de tudo quanto é jeito que você imaginar. Então eu fui na Bíblia Pentecostal da editora da CPAD, da Assembleia de Deus. Vamos ver se eles falam diferente de mim? Ou se a Bíblia fala uma coisa e eles fazem outra. Vamos ver. Né? Porque hoje me pegaram e desceram além de mim. Para mim, gente, eu só fico triste que as pessoas não vão crescendo nem na graça, nem no conhecimento do Senhor, né? Mas o que eu posso fazer? Olha, eu creio. Por que eu creio? Porque é assim que eu sou um estudante da Bíblia. Né? Eu estudo e estudo a Bíblia. E nos meus estudos bíblicos, eu e outras tantas e tantas pessoas entendemos que os dons do Espírito Santo, e nós vamos falar dos dons agora. E vou falar conforme a Bíblia da CPAD, a Bíblia Pentecostal da Assembleia de Deus. Se você é assembleiano, você tem a Bíblia aí, da CPAD. Abre aí. Vamos ver se eu estou mudando, se eu estou... ele está entendendo do jeito dele. Vamos ver. Eu estou fazendo isso de propósito. Eu creio que os dons, eu creio porque estudando a Bíblia eu chego a esta conclusão. Os dons revelacionais tiveram o seu fim. Os dons que revelam já não estão ativos nos dias de hoje. Por que eu creio assim? Você não é obrigado a crer assim. Você crê do jeito que você quiser. Só que como eu estou falando, eu estou dizendo para você o que você vai ouvir. Eu não minto para você, nem para ninguém. Eu creio assim porque a Bíblia está pronta. Não há mais o que revelar.
Eu creio assim porque a Bíblia diz que ela é a revelação final de Deus para os homens. Não é isso? Eu creio assim porque a Bíblia diz que aquele que acrescentar ou subtrair qualquer coisa deste livro vai sofrer terrivelmente. Não é assim? Então, baseado no que a Bíblia diz, eu creio que os dons que revelam se encerraram. Por quê? Porque tudo que Deus queria revelar para nós, Ele já revelou. E tudo que Ele queria que a gente soubesse está escrito na palavra dele, que é a Bíblia. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então você deve crer do mesmo jeito que eu. Não tem como a gente crer diferente. Então eu convido você, abre sua Bíblia aí. Como é que está escrito aí? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 1 aos Coríntios 12, 11. Se você quiser ler comigo, é uma beleza. Senão eu vou ler. Eu sei ler. E eu vou ler direitinho, do jeito que está escrito aqui, não vou mudar nada, porque você vai estar com sua Bíblia aberta. E a própria Bíblia diz o quê? Que a fé vem como? Uns pregam para vocês que a fé vem de ver milagre, ver sinais, maravilhas. Eu prego para vocês aquilo que a Bíblia diz. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Como é que eu posso pregar diferente? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quais são estas coisas que a Bíblia fala? Que aqui está dizendo, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Quais são estas coisas? Estas coisas você vai ler nos versículos anteriores. São os dons. Se começar a ler do versículo 4 de 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que está se referindo aos dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, e vai por aí afora. Não é a mesma coisa que eu estou falando? Ou está diferente? Não, é a mesma coisa, né? Então diz que o Espírito Santo é soberano. O que quer dizer soberano? É o que manda. É o rei. Ele faz e desfaz a respeito dos dons. E eu estava dizendo para você que eu, nos meus estudos, fundamentado neles, eu creio que os dons de revelação, os revelacionais, acabaram-se, pararam, tiveram seu fim, foram cerceados. Por que eu creio assim? Porque eu sou contra? Não, eu sou contra nada. Porque a Bíblia está pronta, vai revelar o quê? O que vai revelar se a Bíblia está pronta? E se a Bíblia é a palavra de Deus? Então houve um cessacionismo. Cessou os dons de revelação. Tem gente que acredita que continua. Ué, mas quer acreditar? Não posso fazer. Eu não sei aonde eles se baseiam. Eles pegam passagens daqui e dali, interpretam as duas cartas aos Coríntios. Eles se esquecem que quando Paulo escreveu aos Coríntios, não tinha Bíblia. Não tinha, a Bíblia não estava pronta. As cartas de Paulo escritas aos Coríntios fazem parte da nossa Bíblia hoje.
Por causa disso que Paulo fala muitas coisas ali, orientando. E hoje nós usamos essas cartas para orientar as nossas vidas também, e orientar as igrejas também. Então tem gente que eu respeito, mas não respeitar quer dizer assim, olha, a coisa não é assim. Você quer continuar assim? Aí é um problema seu. Acabou. Isso é respeitar. Respeitar não é dizer, não, está certo. Não está certo, está errado. Tem gente que acha que os dons continuam nos dias de hoje. Que Deus está revelando coisas aí nos dias de hoje. Eu respeito quem pensa assim, mas não concordo, mas de jeito nenhum. Posso tomar um cafezinho? Obrigado. Viu? Mas não concordo de jeito nenhum. Por quê? Porque estou falando, olha, presta atenção, porque tem coisas que eu falo aqui e tem gente que eu não sei. Eu acho que eu tenho algum problema, eu não sou claro, porque eu falo uma coisa e a pessoa escreve que eu falei outra. Eu estou me referindo aos dons revelacionais, os dons que revelam. É desses que eu estou falando. Desses, para mim, é claro na Bíblia que tiveram fim. O Espírito Santo, o que eu quero que você entenda é que tem coisas na Bíblia que são chamadas de explícitas. O que é explícito? Aquilo que está à mostra. Está muito claro. Por exemplo, o sacrifício de Jesus é suficiente, é explícito na Bíblia. Está claríssimo. Qualquer outra pessoa que queira fazer sacrifício está contra a Bíblia e está dizendo, olha, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Mas a Bíblia é explícita. Ela é clara que o sacrifício de Jesus é suficientíssimo. Isso é explícito. Mas existem coisas na Bíblia que estão implícitas, quer dizer, estão escritas, mas você vai ter que ler, que meditar e estudar para ver isso. Isso é em qualquer lugar, é assim. Né? Então, a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia não diz que os dons cessaram, os revelacionais. Ela está implícito, porque se a Bíblia está pronta, Deus vai continuar revelando o quê? Revelando que você está com caspa, como fazem as igrejas. Hoje dizem isso, olha, o Espírito Santo está me revelando que você está com... Agora são doenças assim do arco da velha sempre. Você já observou que todas as revelações das igrejas agora é câncer, é tumor, pode ver. Pode ver que é tudo doença que não tem mais jeito, o sujeito está para morrer mesmo. Mas como é tudo uma mentira, uma baboseira, o sujeito está sendo curado ali. Como ele já não tinha doença revelada, ele está sendo curado, está tudo bem, fica tudo bem. Só que os dons eram para engrandecer quem? A denominação? A pessoa? Não. O corpo de Cristo. Quando eu digo que alguém tem uma doença e que Deus está curando aquela doença e a pessoa não sabia que tinha aquela doença, eu estou engrandecendo quem? A pessoa não sabe. E diz que está sendo curada. Eu estou trazendo pessoas para quem? Para Cristo ou para aquela igreja que revela e cura? Pronto, a resposta você já tem aí. Então a gente chega à conclusão, estudando, precisa estudar, é óbvio, de que não há continuismo nos dons revelacionais. Mas, para mim, os dons que revelam, de revelação, os dons revelacionais, de uma maneira geral, acabaram. Mas eu não posso ser frio ao ponto de dizer, olha, o Espírito Santo não age. Eu não posso ir contra a Bíblia, porque a Bíblia diz, toma cuidado para não apagar o Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. O Espírito Santo de Deus é soberano.
Mas ele não tem novas revelações a trazer. Quanto à revelação, eu falar aqui que não existem novas revelações, eu não estou apagando o Espírito. Eu estou sendo fiel à palavra. E eu não tenho medo de ser fiel à palavra. Porque se o Espírito Santo de Deus tiver que uma nova revelação bíblica a trazer, eu tenho que escrever aqui. Então eu preciso tomar cuidado para não cair nesse roldão, que se eu negar essas baboseiras aí, eu estou apagando o Espírito. De jeito nenhum. O Espírito Santo de Deus já revelou tudo para nós. É que o Espírito Santo de Deus é soberano. Então nós precisamos ter um negócio chamado critério, que também é bíblico. Do mesmo jeito que a Bíblia diz, não apaga o Espírito. Em 1 Tessalonicenses 5,19, um pouquinho à frente, leia aí. 1 Tessalonicenses 5:21. Eu tenho que ter critério. Senão eu vou ficar falando essas bobagens que vocês ouvem aí. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Vou vir aqui para falar as bobagens que todo mundo fala no rádio, nos púlpitos, salvo raríssimas exceções, é só borracha. Não se aproveita nada. Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus é soberano, não sou eu que sou soberano, é Deus. Agora, eu também preciso saber que Deus não se contradiz. Deus não vai contra Ele mesmo. Então é lógico para mim, e talvez seja para você, com a Bíblia aberta aí, pensar como eu penso, que os dons revelacionais acabaram, cessaram. Por quê? Abre aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Deixa eu pegar nesta outra aqui, que facilita o trabalho para mim. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu não tenho medo de pensar a verdade, porque a Bíblia diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pronto. Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo quando eu digo os dons revelacionais cessaram. Porque eu estou usando a Bíblia para dizer isso. Quem quiser acreditar que tem revelação, que continue. Que continue, ora. Não sou eu que não estou seguindo a Bíblia, são eles. Tudo que uma pessoa precisa saber para ser perfeita e perfeitamente habilitado está registrado aonde? Na Bíblia. Não é isso que a Bíblia diz? E a Bíblia não é a palavra de Deus? Olha, então eu tenho que ficar com o que a Bíblia diz. Pode vir aqui o maior pastor, o mais famoso. Se ele não falar isso para mim, eu não vou dar ouvidos para ele. Porque ele não está falando a Bíblia. Ele pode falar um monte de verdade. Se no meio desse montão de verdade ele dizer qualquer coisa da Bíblia, eu estou fora. Se ele tiver um entendimento diferente, eu vou perguntar: pastor, o senhor falou tal coisa? Eu não entendi. Como é que o senhor entende? Tudo bem, nós vamos conversar. Pode ser que ele esteja certo. Mas eu tenho que estar fundamentado na Bíblia. Por que as pessoas, então, se a Bíblia já diz que a Bíblia está pronta, que ela é inspirada por Deus, por que as pessoas continuam, então, buscando novas formas de revelação? Por que as igrejas todo dia está dizendo que tem revelação? Olha, noite da cura, noite das revelações do Espírito Santo. Alguma coisa está errada. Mas está errada comigo, que estou seguindo a Bíblia? É isso que eu
eu quero que você entenda. A Bíblia está dizendo que ela é completa, que ela é suficiente. E as igrejas dizem, venham para as noites da revelação do Espírito Santo. Eu não entendo. É uma atitude, no mínimo, perigosa. Por que é perigosa, pastor Mário? Porque você vai lá para ouvir o Espírito Santo falar, e se o Espírito Santo já diz na palavra dele que ele não tem mais nada para falar, então quem é que vai falar? A Bíblia é o critério final, justamente por ela ser a revelação final. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu não quero te convencer de nada, eu só quero que você entenda. A Bíblia é que tem o poder de julgar todas as maneiras de nós ouvirmos a voz de Deus. Eu estou falando aqui para você, aquele pastor Mário lá, me julga pela Bíblia, eu canso de dizer isso. Me julga pela Bíblia. Não, as pessoas querem me julgar por aquilo que elas aprendem lá na igreja dela. Aí a igreja dela não usa a Bíblia, usa uma apostila, usa um livrinho. A maioria das pessoas que dão aula nas escolas dominicais, dão aula com a Bíblia na mão ou com um livro. Pronto. Quem está errado sou eu? Eu dou aula de teologia. E tem livro. E muitas vezes eu discordo do livro. E é um tumulto. Mas eu dou aula com a Bíblia na mão. Eu sigo o que está no livro, a sequência pedagógica do livro, mas eu estou com a Bíblia na mão. Os professores, você aí que é professor de escola dominical, você dá aula com a Bíblia na mão? Parabéns, porque você é um dos poucos, então. Porque a maioria, tem igreja até que já vende o livrinho. Não, pastor, é para facilitar. Não, não tem facilitar. Facilitar é a Bíblia. É a Bíblia que é a palavra de Deus, não é o livrinho que foi tirado da Bíblia. Outro dia o irmão escreveu, você fica falando aí, o sujeito que escreveu lá tem não sei quantos livros e você nem um panfletinho você tem. Eu falei, não tenho mesmo, porque eu só sigo a Bíblia, não sigo o que o sujeito escreveu. Por quê? Tem pessoas que desacatam a gente, né? Vai fazer o quê? Então, a Bíblia Sagrada, ela é aquela que pode julgar tudo que a gente fala e tudo que a gente ouve. Por causa disso, que o apóstolo Paulo escreve. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Julgai todas as coisas. Tem igreja aí que ensina, você não pode julgar. Não é? Não julgue para não ser julgado. Isso é coisa do catolicismo. Porque a Bíblia diz aqui, não está escrito na sua Bíblia aí? 2 Tessalonicenses, capítulo 19, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. O que está escrito aí? Não está dizendo para você julgar pessoal, o pastor Mário está ficando barbudo, hein? Olha, ele não cortou cabelo, hein? Não, não é isso que é para você julgar. Está pedindo para você julgar aquilo que te é ensinado. Para você julgar aquilo que você está ouvindo. E este julgamento, eu não tenho medo nenhum que você faça. O problema é quando a pessoa não vou com a cara daquele pastor, mas então você está me julgando. Me julga pelo que eu falo, me julga pelo que eu prego, me julga pelo que eu ensino, me julga pelo que eu vivo, me julga pelo que eu penso, me julga pelo que eu ajo. Não pela minha aparência. Você pode não gostar de mim, não é? Também o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do verde? A Bíblia diz, julgai todas as coisas e retende. Quer dizer, segura com você aquilo que é bom. Ouça, julga aquilo que você está ouvindo pela Bíblia. E segura para você aquilo que é bom.
E depois diz assim, no contexto, não despreze as profecias. Por que está escrito isso? Porque profecias aqui já tem a conotação daquele que vai pregar a Bíblia Sagrada. Porque eu não sei se você sabe, talvez você não saiba. E o grande problema das pessoas, hoje uma irmã falou, me disseram que você fala assim porque você é teólogo, você não acredita num monte de coisa. Eu respondi para ela, minha querida irmã Jane, respondi, irmã, seria ótimo se cada igreja tivesse pelo menos um teólogo. Porque aí nós não teríamos heresias, sinagogas de Satanás, porque o teólogo ia barrar. Né? Então, não é todo mundo que sabe dessas coisas. Por causa disso que eu vou passando informações aqui. Esta interpretação da palavra profecia como prevendo o futuro, profecia no Velho Testamento tinha a seguinte conotação: o profeta do Velho Testamento, presta atenção, era o homem que ouvia de Deus e transmitia para os homens. Esta é a definição de profeta do Velho Testamento. Ouvia de Deus, transmitia para os homens. Exatamente, porque você pode ver que todos os profetas do Velho Testamento falam assim, assim diz o Senhor. Ele repetia exatamente do jeito que Deus falava. Essa história, esta conotação de prever o futuro é da Idade Média. Na Idade Média que profeta passou o sujeito que fica falando o que vai acontecer. E o que as igrejas... Eu vivo dizendo, pessoal, as igrejas estão fundamentadas no catolicismo. Tem gente que fica brava comigo, mas é verdade. Até a definição de profecia é a definição católica, apostólica, romana, que é o sujeito que prevê o futuro. Na realidade, quando Paulo diz assim, não desprezar profecias, ele já está se referindo àquele que vai falar aquilo que Deus falou. Então o profeta aqui, as profecias aqui, são aqueles que vão repetir exatamente o que Deus falou. E é o que nós fazemos hoje, é o que eu faço. Eu não vivo dizendo, eu sou um papagaio. Tem gente que não entende isso. Eu pego o que está na Bíblia e repito para você. Eu só repito o que Deus falou. Por causa disso que Paulo está dizendo, não desprezeis as profecias. Claro, as profecias todas não estão contidas na Bíblia, nós não podemos desprezar isso, porque isso é a palavra de Deus. Então entenda isso, queridíssimo irmão, queridíssima irmã. O profeta no Velho Testamento, no judaísmo, era o quê? Deus falava e ele levava exatamente, ele não dava uma respirada diferente daquilo que ele ouviu de Deus. Porque uma respirada diferente muda o sentido da frase. O que que é? Uma das funções da vírgula, eu vou falar assim, já vai ter, você falou que a função da vírgula é uma das funções da vírgula, é o sujeito respirar. Se a gente fizer uma frase sem vírgula, ninguém respira. Uma das. Por causa disso que o sujeito repetia exatamente o que Deus falava, até nas entre aspas, respiradas de Deus. E é exatamente isso que nós temos que fazer nos dias de hoje. Repetir exatamente o que está escrito na Bíblia. Texto no contexto. Tudo isso para dizer para você que os dons revelacionais, segundo a Bíblia Sagrada, que está pronta, vai revelar o quê? Se encerrar. Pastor, então não tem mais dom nenhum? Claro que tem. Existem os dons ministeriais. Este é que existem. Porque agora nós não temos a igreja. A igreja não é um ministério. O que quer dizer a palavra ministério? Eu vivo falando isso, hein? Ministério da Fazenda. O que é isso?
Ministério da Educação, o ministro dos esportes. O ministro é o chefe do ministério, o ministério é serviço, o ministro é o que serve. O ministro é o sujeito que serve. A palavra ministro quer dizer o que serve, aquela pasta de determinado ministério. Você está entendendo? Então, o que ficou hoje, na verdade, são os dons ministeriais, são os dons do serviço da igreja, que você vai achá-los, estou olhando ali para ver o tempo, hein? Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que a cabeça também não está tão ruim assim, Efésios 4, 11. Esses dons é que permanecem, porque os outros revelacionais não tem mais sentido. Agora a igreja é que existe hoje. Então os dons ministeriais de Efésios 4:11, que diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres. Esses dons é que continuam. Agora, Deus é soberano, meu irmão. O que você precisa entender? Que Deus é soberano. O que quer dizer isso? Deus é soberano. Mas o que quer dizer essa história? Quer dizer o seguinte: você foi para... Olha, é um exemplo só. É um exemplo. É só um exemplo. Você foi para a China. Você sabe que língua que fala na China? Chinês, não. É o mandarim, que é a língua mais falada no mundo. Mandarim, não é inglês, coisa nenhuma, é o mandarim. Até por uma questão lógica, né? Qual que é o lugar mais povoado do mundo? É a língua mais falada no mundo, é o mandarim. Aí você vai para a China. Chega lá na China, você não fala... Você é que nem eu, não fala uma palavra em chinês. O que você foi fazer na China? Não sei, Deus te mandou para lá. Como é que você vai pregar o evangelho na China? Eu quero que você entenda agora o que é o dom de língua, o dom de idioma. Agora você vai entender perfeitamente o que é. Deus te mandou lá para a China, não sei porquê, problema seu e de Deus. Aí você chega lá e fala: mas o que eu vou fazer aqui? Não sei pedir água, não sei pedir para ir no banheiro, não sei nada. Aí Deus fala para você pregar o evangelho, fala: mas ninguém vai me entender. E você começa, você que nunca aprendeu o mandarim, começa a falar fluentemente o mandarim, pregando o evangelho, pregando as grandezas de Deus, pregando as maravilhas da salvação. Ou, porque eu sempre gosto de colocar esse ou, porque lá em Atos capítulo 2, não diz que as pessoas falavam outras línguas. Pode ler lá. Na Bíblia da Assembleia de Deus está escrito do mesmo jeito. Diz que as pessoas ouviam em outras línguas, na sua língua natal, na sua língua máter. As pessoas ouviam. Isso quer dizer o quê? Você pode falar em português e o chinês entender em mandarim. Ou você pode falar em mandarim e ele entender. Atos deixa isso para a gente pensar. Porque se as pessoas ouviam, cada um na sua língua natal, será que eles estavam falando, cada um na língua daquelas 16 nacionalidades que estavam ali? Ou estavam falando numa língua só, que podia ser hebraico ou grego, e cada um entendia na sua língua? É a grandeza de Deus. Confere aí o que eu estou falando, se não é isso. Se não é Atos 2, que cada um ouvia na sua língua. Então o dom de línguas nada mais é do que isso. Você falar uma língua que você nunca estudou. Porque a comprovação do dom está aí. É uma língua que você nunca estudou. Eu já estudei inglês, já estudei, não falo. Não falo inglês, não falo alemão, mas já estudei espanhol, italiano. Mas não falo. Não falo nada. Falo uma coisinha ou outra. Agora, para eu falar fluentemente, só pela graça de Deus. Isso é o dom de línguas. Este dom cessou também.
Mas Deus é soberano em todos os aspectos. Deus pode fazer isso? Pode, claro que pode. Deus pode tudo e qualquer coisa. Mas este dom cessou. Mas por que então? Porque existe a Bíblia traduzida para o mandarim. Ora, o chinês que quiser, lá já tem cristãos, lá tem igrejas, lá tem pessoas pregando o evangelho. Não precisa você daqui para lá, não, meu irmão. Não é porque o sujeito sai daqui de Campinas, vai pregar o evangelho, sei lá onde que ele vai, sei lá, deixa eu lembrar uma cidade aqui, lá no Agreste Pernambucano, lá, mas por que você vai lá? Tem gente pregando lá já. Eu acho que você vai fazer um turismo, em todo caso. Você está me entendendo? Então, o que ficou? O que restou? Os dons ministeriais. Ah, pastor, então existe apóstolo? Claro que não. Mas não está dizendo aqui. Está dizendo porque nesta época ainda existiam os apóstolos estavam vivos. Como é que você queria que Paulo escrevesse? Tirasse os apóstolos? Ele era apóstolo. Ele tinha que se autocolocar aqui. Ele está dizendo que Cristo chamou uns para serem apóstolos. Quais foram os apóstolos? Os 12, mais Matias, que acabou não sendo nem contado, Paulo, então, 12 com Paulo, 13, e mais os 70 que ele enviou em dupla de 2, em dupla, obviamente, 2 em 2, né? São 83 apóstolos. Então, nesta época aqui, ainda existia apóstolo vivo. Nós estamos falando aqui de 60, mais ou menos, depois de Cristo. João estava vivo, Paulo estava vivo. Então, uns para apóstolo. Hoje, 2017, tem apóstolo? Não. Mas e esses caras aí que se dizem apóstolos falsos? Se autodenominam. Quem é que unge alguém apóstolo? Hoje. Quem ungia foi Cristo. E tem regra para ser apóstolo. Só você lê Atos 2 lá. Tinha que ter visto Jesus, andado com Jesus. Quem que hoje viu Jesus? O último que viu Jesus foi Paulo. Então, apóstolo você já tira daqui. Profeta, tem? Tem. Quem prega o evangelho é profeta. Evangelista, tem que leva o evangelho. Pastor, tem. Mestre, tem. É isso que existe hoje. Por dom de cura, dom de não sei o quê. Não. Quem cura é Deus. Homem nenhum cura. Homem nenhum tem o dom de curar. Quem cura é Deus. Sempre foi Deus que curou. Nunca foi Paulo, nunca foi Pedro. Sempre foi Deus. E para comprovar o ministério, o apostolado destes homens, Paulo, Pedro, João e tal, o próprio apóstolo Paulo diz isso, né? Para comprovar as minhas credenciais de apóstolo, não é isso que o apóstolo Paulo diz? Deus me usou com sinais e maravilhas. Olha, ele explica que não era ele que fazia, era Deus. Então hoje Deus pode curar alguém? Claro que pode, é óbvio. Mas alguém pode chamar para si a capacidade de curar, o dom de curar? Não. Mas e quem faz isso? É mentiroso, é falso, é hipócrita. Mas então Deus cura? Cura. Quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Deus pode usar uma dessas pessoas que dizem que tem o dom de cura para curar? Eu não acredito. Eu, particularmente, não acredito. Porque se o sujeito diz que ele pode curar, e Deus usa este sujeito para curar alguém, Deus está dividindo a glória dele com esta pessoa. E a própria Bíblia me ensina que Deus não divide a glória dele com ninguém, ora. Eu não posso ir contra o que a palavra de Deus diz. Deus pode curar? Claro que pode. Deus cura? Claro que cura. Deus faz maravilhas? É claro que faz. Deus faz milagres? Faz. Mas existem homens que têm o dom para isso? Não.
Porque os dons existentes hoje são profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nem a porta. Então, dos 5 ficaram 4. É isso, meus irmãos e irmãs. Isso tudo que eu acabei de falar está na Bíblia pentecostal. Pentecostal. Amanhã eu vou falar mais. Tem coisa aqui, ó, que não acaba mais. Vamos ver. Amanhã tem tanta coisa. Está aqui, ó. Ainda fiz questão de escrever. Extraído da Bíblia Pentecostal, editora CPAD. Né, que vai, até que explica. Amanhã eu vou falar, porque lá na Bíblia, na Bíblia Pentecostal, explica cada um desses ministérios aqui. Vai falar do apóstolo, está aqui, ó. O verbo apóstole significa enviar alguém em missão especial. Está vendo? Eu tirei da Bíblia Pentecostal isso. O termo, olha, está na Bíblia Pentecostal. O termo apóstolo era, olha o termo, passado, o verbo passado, usado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sentido geral, para um representante, Profeta, eram os homens que falavam motivados pelo Espírito Santo. Não é diferente. O que muda é a interpretação. Amanhã tem coisas muito boas, amanhã que você não pode perder na programação das 10 horas. Eu, se fosse você, não perderia, sinceramente. Não perderia. Não estou chamando você só para assistir, não. É porque são coisas que você precisa saber. Você, como cristão, precisa saber. Para você defender a fé que uma vez por todas foi dada. E a fé chama-se a Bíblia Sagrada. E agora já acabou de avisar aqui que são 5 horas e 17 horas e 10 minutos. Vamos orar então. Amado Deus, querido Pai, nós te glorificamos, te agradecemos, te bendizemos. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, nos orientando, Senhor, sobre estas coisas que às vezes são difíceis das pessoas entenderem, porque são ensinadas a terem um entendimento místico, supersticioso a respeito de assuntos tão santos, tão claros. Ajuda-nos, ó Pai querido, dá-nos, Senhor, da Tua graça poderosa. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, os nossos exageros. Livra-nos de toda forma do mal. Esta é a minha oração no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.